Seu nome é Afogador. Os Afogadores, também conhecidos pelo seu nome eslavo, Utopiec, são criaturas demônios que habitam em pântanos e suas redondezas. Se diz que são os espíritos de pessoas que morreram afogadas nas redondezas, e é de uma forma muito macabra que eles realizam sua vingança. Eles afogam qualquer um que passava próximo aos pântanos onde habitavam, os atacando e fazendo tudo o que podiam para arrastá-los até a água, e ali afundá-los. Quanto à sua aparência, os afogadores são descritos como sendo um tipo de híbridos entre lagartos e seres humanos. Além disso, seus corpos ficaram tanto tempo sob efeito dos gases do pântano que se transformaram em algo indescritível e nauseante. Ele possui pele verde escorregadia, olhos esbugalhados que parecem saltar de suas órbitas, como se nem eles mais quisessem pertencer a um corpo tão aterrorizante. No topo da cabeça, às vezes, possuíam um pouco de cabelo escuro. Em suas mãos possuem garras muito afiadas, que eles usam para atacar suas vítimas e para tentar arrastá-las para a água. Caso você cruzasse por uma região próxima a pântanos e fosse atacado por uma dessas criaturas, você ia ter que vencê-los em seu próprio território, provavelmente tendo que lutar embaixo da água por sua vida. Isso porque quando arrastam a pessoa para a água, mesmo que ela ainda fique em pé e consiga se manter sob a superfície, os afogadores fariam de tudo para derrubá-la e puxá-la para o fundo junto com eles, para que assim a vítima tivesse o mesmo destino que eles tiveram. Seu nome é Drekavac. O Drekavac, traduzido por aquele que grita, e também conhecido por Drek ou Drekalo, é uma criatura muito famosa na Sérvia e no sudoeste europeu. Esses seres são descritos como demônios de florestas com corpos semi-humanos e longas garras nos braços, mas a descrição costuma variar muito de região para região. Às vezes também é descrito como um homem morto-vivo que sai do túmulo durante a noite somente para assustar e aterrorizar as pessoas. Além dessas descrições, outra muito famosa é a de uma criança que morreu sem ser batizada, e então levanta do túmulo no meio da noite para assombrar os seus pais. Segundo as lendas, essa criança monstro poderia ser vista somente à noite, geralmente durante os 12 dias de Natal, chamados pelos sérvios e outros povos do leste europeu de dias não batizados. Mas não só nessa data eles apareceriam. Também era comum que aparecessem no início da primavera, quando se dizia que os demônios e outras criaturas ficavam mais ativas e interagiam então com o mundo dos humanos. Ao mesmo tempo, se diz que quando essa criatura era vista na forma de uma criança, ela estaria predizendo a morte de alguém. E caso fosse vista em sua forma considerada normal, ela estaria pronunciando a morte do gado. Independente da descrição do Drekavac, ou da época do ano em que costuma ser vista, essa criatura teria um uivo que seria uma mistura de grito e choro. E então usaria isso para assustar e atacar qualquer um que passasse perto de cemitérios durante a noite. Dizem que quando o mundo está quieto, esse grito é melhor ouvido, e isso tem somente uma intenção: que você fique tão assustado que tema todas as sombras que existirem ao seu redor durante a noite. Se diz que a forma que o Drekavac atacaria é a seguinte: primeiro, pularia em suas costas e faria a pessoa andar a noite inteira, geralmente até o amanhecer, até que ela morresse de exaustão. E caso a pessoa não obedecesse, essa criatura simplesmente gritaria e arrancaria o rosto da vítima de forma brutal. As lendas dizem que os Drekavac não poderiam ser destruídos, pois não foram batizados e, como consequência disso,
não pertencem nem ao céu e nem ao inferno. Seriam dessa forma praticamente imortais. No entanto, há algumas maneiras de se proteger desses seres. Dizem que se pode se proteger usando uma grande fonte de luz, ou mesmo um cachorro, e levar esse sempre ao seu lado. Então tome cuidado com Drekavac. Essa entidade medonha e perigosa é um dos seres mais aterrorizantes que se pode encontrar pelo mundo, principalmente durante a noite. E os gritos que eles emitem certamente são um dos sons mais apavorantes possíveis de serem escutados. E seu nome era Dzivozona. A Dzivozona é um demônio do folclore eslavo. Ela possuía a forma de uma mulher com aparência horripilante, ou de uma bruxa muito velha, com muitos pelos espalhados pelo corpo e cabelos longos, além de muitas vezes um chapéu vermelho com galho de samambaia. Se diz que as Dzivozonas são os espíritos de meninas que morreram ainda crianças, ou mesmo uma mulher que cometeu infanticídio assassinando seus filhos. Pode também ser uma mulher que morreu durante a gravidez, ou durante o parto de uma criança fora do casamento. Ou seja, são espíritos de pessoas que ainda possuem em si algo relacionado a crianças, e isso se manifesta em seu comportamento quando assumem a sua forma monstruosa. Essa criatura era vista observando das sombras mães com seus filhos recém-nascidos, com intenções nada boas. Se diz que elas sequestram impiedosamente bebês recém-nascidos das casas de suas famílias e os levavam para criar como seus. Mas não era somente isso. Para enganar a mãe e toda a família, colocava no lugar do bebê, no berço, um Chargeling. Os Chargelings eram algumas de suas crias, um substituto que no início parecia tão semelhante que os pais não percebiam a troca. Somente mais tarde, quando essa réplica crescia um pouco mais, as diferenças começavam a se destacar. Esse substituto começava a desenvolver um abdômen totalmente desproporcional com a cabeça e o resto do corpo, além de outras deformidades espalhadas. Esses Chargelings normalmente morriam na infância, mas às vezes acontecia de alguns deles se tornarem adultos. Então viravam pessoas com tendências ao isolamento e que andavam pelos vilarejos murmurando consigo mesmos. E ainda fica pior, se diz que alguns desses possuem natureza extremamente perversa. Apesar de toda a habilidade que essa criatura possui para enganar, há algumas formas de se prevenir contra elas. A primeira seria amarrar um lenço vermelho na mão da criança e a vestir com um chapéu vermelho. Se diz que isso manteria a Dzivozona afastada. A outra forma muito efetiva é proteger os rostos das crianças da incidência direta da luz da lua durante a noite, pois a Dzivozona depende da luz para enxergar seus alvos, e caso a luz da noite não atingisse o bebê, pode ser que ela não o enxergasse. Não há muitas informações sobre o que essa criatura faria com os bebês roubados. Não se sabe se ela guardaria para se alimentar deles, ou mesmo para criar e satisfazer a sua parte materna, que de alguma forma não foi satisfeita quando em vida. Mas por via das dúvidas, é melhor recuperar o seu filho sequestrado, e há um procedimento adequado para isso, que envolve um pouco de brutalidade, mas que era necessária. Você deveria levar o Chargeling até uma pilha de estrume, algo bem nojento, mas novamente era necessário. Depois é preciso chicoteá-lo com um galho e despejar água de uma casca de ovo vazia, gritando em seguida: "Pegue o que é seu e me devolva o que é meu." Dizem que seguindo esse ritual, a Dzivozona apareceria sentindo pena de sua cria, e então a pegaria de volta, devolvendo assim o bebê. Criaturas conhecidas como Strigas. Strigas são demônios que possuem a aparência humana de uma mulher, com pele acinzentada ou azulada.
Elas se escondem durante o dia em cemitérios, criptas ou outros locais escuros, somente esperando a hora do sol se pôr para ela assumir a sua forma predadora. Então à noite ela voa sob a forma de uma coruja, caçando viajantes pelas estradas que cortam densas florestas, e quando encontram alguma presa, atacam com violência, bebendo a todo o seu sangue, além de devorar todas as entranhas de seus corpos. Mas as estrigas não são somente demônios. Um dia elas foram humanas. Segundo as lendas, as estrigas nascem com 2 corações, 2 almas e 2 conjuntos de dentes. Antigamente, crianças nascidas com 2 conjuntos de dentes eram acusadas pelos habitantes dos vilarejos de serem estrigas, e então eram maltratados e depois banidos das cidades para morrerem sozinhos nas florestas e locais distantes. Mas quando seu corpo humano morria, sua alma humana ia para o céu. Então sua alma demoníaca assumia o corpo e passava a aterrorizar a todos nas redondezas. Se diz que estrigas se alimentam de animais no início de suas vidas, mas logo depois sentem uma necessidade extrema de sangue humano. Além disso, ela se desenvolve aos poucos, depois de alguns anos, ganha garras cada vez mais mortíferas e asas, transformando-se aos poucos em algo parecido com uma coruja. Quando está pronta para caçar humanos, a estriga revela o que realmente é: uma criatura extremamente vingativa. Suas primeiras vítimas são justamente aqueles que em sua primeira vida a maltrataram e a abandonaram para morrer. Caça cada um desses e os devora completamente. Depois disso, ela começa a caçar aleatoriamente por florestas e estradas vítimas para saciar sua fome. A estriga permanece escondida à noite, vigiando. Quando avista uma presa, mergulha e quando chega perto o suficiente, assume a sua forma monstruosa, com seus 2 conjuntos de dentes afiadíssimos, e então a vítima nunca mais é encontrada. Se diz que para evitar encontrar estrigas, é recomendado ficar longe de locais como cemitérios ou criptas durante o dia. À noite, além desses locais, sugere-se manter distância de áreas de florestas densas e ruas que passam muito perto de florestas. Caso fosse inevitável andar por estradas nessas regiões, devia-se manter andando exatamente pelo meio da rua, sem olhar para os lados, andando o mais depressa possível, principalmente se fosse num local próximo a cemitérios. Se diz que há algumas formas de evitar a transformação da estriga após a morte de sua forma humana. Deve-se decapitar a cabeça e enterrar separada do corpo. Outra forma é a decapitação seguida da incineração de ambas as partes do corpo. Caso a estriga já estivesse transformada, dizem as lendas que ainda há uma forma de trazer de volta sua parte humana. É necessário que uma pessoa corajosa o suficiente entre na cripta ou cemitério onde a estriga habita, à noite, quando ela está fora caçando. Então a pessoa deve dormir em plena cripta e sobreviver até o 3º cantar do galo no amanhecer. Isso deve fazer com que o lado humano da estriga retome o controle. Seu nome é Kikimara. A Kikimara é conhecida como um dos seres mais perigosos do mundo. Se diz que pode ser um ente físico, um pesadelo ou um espírito assustador que perturba as pessoas durante a noite. Seres dessa raça são descritos como sendo parecidos com galinhas humanoides, com a boca e o nariz sendo um bico, dedos que possuem garras e pés como os de galinhas. Elas vestem geralmente um vestido caseiro com um lenço amarrado em volta do cabelo.
As lendas dizem que a Kikimara geralmente entra nas casas pelo buraco da fechadura, e então se instala na casa, não querendo sair de forma alguma e tentando tornar a vida das pessoas que ali vivem insuportável. Ali dentro da casa, elas gostam de viver em recantos escuros e fendas dentro das casas. Gostam muito de ficar atrás da lareira, perto dos fogões, sob o assoalho, nos armários e no sótão. Se por algum motivo esse ser está insatisfeito ou mesmo deseja que os moradores da casa percebam a sua presença, ele geralmente faz ruídos que lembram muito ratos. Então fique atento a esses sons durante a noite em sua casa. Também se diz que quando uma Kikimara aparece, geralmente más notícias a acompanham. Geralmente também costuma se relacionar a presença desses seres em uma casa à ocorrência da paralisia do sono, de pesadelos terríveis ou mesmo a acidentes que acontecem misteriosamente durante a noite em uma casa ocupada por humanos. Esse ser era e é tão temido em alguns locais que se diz que muitas mulheres eslavas mantinham as chaves sempre nos buracos das fechaduras, ou mesmo enchiam esses buracos com pequenos pedaços de pano ou papéis, somente para impedir de qualquer forma a entrada de uma Kikimara. As lendas dizem que sob nenhuma condição deve-se olhar uma Kikimara diretamente nos olhos. Isso deve ser evitado a todo custo. Inclusive, as crianças do leste europeu eram ensinadas desde cedo a olharem para seus travesseiros ou janelas se achassem que uma Kikimara havia adentrado seu quarto. E caso ouvissem esse ser, mas não ouvissem, não deveriam olhar para as portas, caixas e armários, pois são lugares onde eles costumam se esconder.